Estamos começando aqui mais um webinar da Fato Consultoria. Meu nome é Augusto Pinheiro, sou analista aqui da Fato. Antes de qualquer coisa, eu queria confirmar aí se vocês me ouvem bem. Se estiverem ouvindo bem, por favor, escrevam aí no chat. Para começar, eu queria passar algumas orientações iniciais a respeito do nosso webinar de hoje. O primeiro seria aí da preferência ao uso de conexão de banda larga. Eu não vou fazer aqui uso do vídeo, só a apresentação dos slides e áudio, tá? Tem uma configuração de idiomas aí na barra superior, na barra de ferramentas superior. Se for necessário, vocês podem trocar aí o idioma, né? Esse evento ele vai ter 45 minutos de apresentação e aproximadamente 15 minutos para perguntas, assim, espero conseguir. Vocês podem mandar as dúvidas durante o chat, que eu vou deixar para responder tudo no final, tá ok? Para quem possui a certificação PMP, esse evento vale um PDU. E essa apresentação está sendo gravada e o vídeo vai ser publicado no nosso site e nas redes sociais mais tarde. Muito bem. Queria começar aqui falando um pouco da Fato, que é uma empresa que já tem aí praticamente 20 anos de existência. Nossa missão é ajudar os nossos clientes no planejamento e avaliação do desempenho dos processos de TI para alavancar o sucesso do seu negócio. O nosso trabalho hoje, basicamente, ele se consiste em consultorias e treinamentos nos assuntos de medição, estimativas e requisitos de software. Dois de nossos sócios aqui, eles foram autores dos livros de análise de ponto de função. Hoje, na 13ª edição, é o livro mais vendido sobre o tema análise de ponto de função no país. E o livro recentemente lançado de engenharia de requisitos. A Fato já formou aí cerca de 25% dos especialistas certificados pelo FPUG no Brasil. Bom, o objetivo dessa apresentação é discutir a viabilidade da adoção de metodologias ágeis de desenvolvimento de software nas contratações e apontar o que seriam os principais desafios nessa contratação num regime de fábrica de software, tá? A nossa agenda aí, num primeiro tópico, eu vou abordar as justificativas para a contratação, que seriam os resultados esperados. Depois vou fazer uma comparação entre práticas e modelos. E finalizar aí nossa apresentação falando um pouco desses principais desafios. Bom, no começo aqui, que seria a justificativa para uma contratação, né? Por que a gente contrata hoje, é tão comum contratar em desenvolvimento de software, né? Não preciso nem dizer que a informatização das atividades da organização ela melhora aí condições de trabalho e apoia a tomada de decisão. E a TI, nesse sentido, ela é estratégica aí para as áreas administrativa e operacional, no que tange ao desenvolvimento, manutenção e sustentação do software. O que acontece é que a realidade de muitas organizações é que há escassez de mão de obra especializada, com condições aí de garantir a produção e a sustentação de sistemas. Outras empresas já preferem manter o seu pessoal interno focado em conhecimento e atuação na área fim de negócio e prefere terceirizar as atividades mais técnicas para empresas especializadas. Então, o que se espera aí
de uma contratação, né? Quando você resolve fazer a contratação, que resultado você quer atingir, né? Primeiro seria, obviamente, garantir a manutenção e evolução de sistemas em operação e também construir novos, assegurar o pleno funcionamento desses sistemas através da sustentação, dar a vazão esperada às demandas do cliente, principalmente no prazo esperado, né? Essa vazão, né? É comum aí nas empresas você ver um backlog muito grande, uma quantidade enorme de demandas represadas. E também promover entrega de valor constantes, de forma controlada e automatizada. Então, para alcançar esses resultados, faz-se necessário escolher um bom modelo de operação e uma boa metodologia para que esses objetivos, esses resultados sejam alcançados, tá certo? Muito bem. Então, se é necessário fazer uma avaliação aí de modo de operação e metodologia, considerando que há uma tendência de muitas empresas a fazer a contratação de agentes externos para que esses agentes externos, essas empresas, toquem o desenvolvimento, o modelo seria aí de adoção de fábrica de software, né? E usando que tipo de metodologia? Para começar, cabe aí, eu acho, uma pequena definição, que é metodologia, que é um conjunto organizado de procedimentos e guias documentados para a execução de uma ou mais fases do ciclo de vida do software. E, em termos de objetivos de uma metodologia, eu poderia destacar 5. Pensando aí, primeiro seria permitir a retenção do conhecimento desenvolvido sobre um dado produto. Segundo, é orientar na condição do desenvolvimento das atividades. Terceiro, seria servir de modelo de referência para processo de verificação da conformidade. Um outro objetivo seria viabilizar a comunicação entre diferentes especialistas e diferentes organizações. E também permitir estabelecer e avaliar de maneira homogênea níveis de serviços de diferentes fornecedores. Então, eu coloquei nessa ilustração 4 metodologias bem conhecidas, começando aí pela clássica, bem difundida aí nos anos 70, também conhecido como cascata ou linear, que tinha como vantagem, ou como característica, né, uma ordem sequencial das fases, tornar o processo de desenvolvimento estruturado. Temos também a metodologia baseada por prototipação, que consiste na criação de um modelo de software a ser construído. Isso ajudava na comunicação entre o cliente e o desenvolvedor, ajudava no entendimento do que precisava ser feito. Mais tarde, inspirada nessas duas metodologias, surgiu aí a metodologia espiral, proposta em 1988, combinava essas interações do modelo de prototipação com controle do modelo em cascata. E, mais para frente, surgiu aí o processo unificado, né? Ele, contrapondo aí ao modelo cascata, ele se propôs ser uma metodologia de desenvolvimento interativo incremental, né? Com algumas características herdadas aí do modelo espiral. Era estruturado em fases, cada uma de suas fases tinha aí suas disciplinas atendidas, prevendo entrega de artefatos, né, através de execução de algumas tarefas. Esse processo unificado ele poderia ser adaptado de forma a atender às atividades específicas de cada projeto. Ainda hoje,
é bastante utilizado, as corporações por aí afora ainda usam muito do processo estruturado, ainda há o uso da metodologia clássica, mas não é o que se busca hoje em dia, né? Quando se fala ultimamente aí de processo de desenvolvimento, metodologia de desenvolvimento, as pessoas têm buscado alternativa a esses quatro processos, em principal esses quatro processos aí estabelecidos. Muito porque boa parte desses processos eles acabaram ficando presos em estruturas rígidas, com o objetivo de simplesmente cumprir passos, etapas ou procedimentos da própria metodologia. Exigir artefato pelo artefato e muitas vezes desconsiderar aí o que seria o que é de mais importante para o usuário final, que seria o software funcionando no prazo adequado, com uma qualidade aceitável, né? Bom, dito isso, eu poderia abordar, né, ou ilustrar aí uma breve comparação de práticas e modelos, colocando num quadro as abordagens tradicionais e ao lado abordagens ágeis. Né? Um tocante a processo, por exemplo, a gente vê que a maioria dos processos de abordagem tradicional, as metodologias de abordagem tradicional, elas se apresentam como processos preditivos, tem várias atividades, tarefas e artefatos definidos. E apesar deles serem defendidos como processos que podem ser adaptados, é muito difícil identificar quais desses passos você pode dispensar ou não. Ao passo que os processos ágeis, eles se apresentam com ferramentas e métodos mais adaptativos, né? Eles são processos leves, baseados em valores e princípios. No que tange à comunicação, a gente observa também que as metodologias tradicionais são bem orientadas aí à documentação, ou seja, elas incentivam a confecção de documentos, modelos, especificações, né? Essa comunicação, ela é praticamente baseada em documentos formais. Dessa maneira que se passa o conhecimento de um especialista para o outro. Existe um nível de especialização muito grande, então a comunicação entre esses diferentes especialistas ela se dá através de artefatos. E boa parte das falhas de comunicação também são provocadas por esse agente intermediário que acaba sendo o próprio artefato. A questão de documentação, ela não é dispensada pelas metodologias ágeis, mas há aí uma valorização maior na interação direta entre as pessoas da equipe, a fim de melhorar aí a transmissão e disseminação do conhecimento. No que tange a aceitação de mudança, as metodologias tradicionais, elas se exigem que o cliente saiba exatamente qual é o comportamento ideal do software a ser desenvolvido antes do início do projeto. E os métodos ágeis, eles introduziram alguns recursos que permitem maior liberdade de experimentação. Ao invés do cliente exigir, ao invés de você exigir que o cliente saiba exatamente como o software deve ficar ao final, logo no início do desenvolvimento, como o modelo cascata, é permitido ao cliente, através de ciclos de entregas curtos e constantes, experimentar o software para que ele consiga passar um feedback para você de como o desenvolvimento está sendo conduzido, se aquele software atende
necessidades e expectativas dele ou não. Então, esse comparativo de práticas e modelos demonstram aí que as abordagens ágeis, elas são mais adequadas e, em relação a abordagens tradicionais, elas são mais leves e ao que parece, né, garantirão aí em uma entrega de software de maior qualidade no menor tempo, né? Então, esse movimento aí surgiu com o Manifesto Ágil. Eu não vou me alongar aí descrevendo o que é o manifesto, mas resumindo, né, seria um conjunto de valores e princípios descritos aí por um grupo de especialistas com o objetivo de transmitir aos demais melhores maneiras de desenvolver software por eles encontrada, né? E quando se fala de entrega ágil, a gente percebe que há uma necessidade de ter uma integração entre vários times. Não adianta só o time de desenvolvimento ser ágil, há que também que ter um time de operações ágil, uma equipe de infraestrutura ágil, processos ágeis de garantia de qualidade. E isso é a proposta aí do DevOps, né? O alinhamento do time de desenvolvimento com o time de operações. Na prática, é aproximar as práticas de desenvolvimento ágil com um teste de implantação e fazendo uso de automação para isso, né? Bom, considerando que a tendência seria adotar algumas das vertentes aí de metodologias ágeis, quais seriam aí os principais desafios em termos de adoção dessas metodologias, incorporações onde há necessidade de se prestar contas, né, incorporações de grande porte ou de médio porte, onde eu preciso prestar contas, eu preciso promover uma integração entre empresas diferentes, né? O primeiro desafio aí, creio que seria a própria integração dos times, né? Quando você fala aí de contratante e contratada, naturalmente se observa uma divisão, né? Onde a empresa contratada ela vai atuar ali como uma extensão dos braços, né? Uma continuação aí da nossa equipe. E se tratando de abordagem ágil, existe aí uma orientação para que as pessoas envolvidas no desenvolvimento do projeto, elas trabalhem juntas e colaborando diariamente, né, durante todo o curso do projeto. Então, o primeiro desafio aí seria avaliar como colocar todos um time só. Haveria a necessidade de colocar essas pessoas juntas, ou se por acaso eu tenho uma fábrica de software que trabalha para mim e ela fica fisicamente em outro site, em outro estado, como é que isso vai funcionar, né? Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente teria que pensar, como promover essa integração, primeiro para que a gente não fique aí como a ilustração da figura da direita, né? Muita gente mandando e pouca gente trabalhando. E também, para que essa integração ela seja positiva e ela gere valor,
de modo que você não vai ter aí de um lado o contratante e do outro lado, né, como se fosse um time adversário, funcionário da contratada. A ideia é você dispor essas pessoas de forma que haja sinergia, de forma que elas possam colaborar para o objetivo comum, que é a entrega dos projetos com qualidade e em tempo hábil, né? Esse é o primeiro ponto. Ainda sobre a integração dos times, há que pensar também sobre a divisão dos papéis. Por exemplo, se o Scrum for adotado, quem exercerá os papéis aí de Scrum Master e Product Owner? Bom, o Scrum Master ele é responsável aí por remover impedimentos do projeto. E também garantir que o Scrum está sendo seguido aí pelos membros da equipe. Considerando que parte dessa atividade, desse papel, é remover impedimentos, eu teria aí condição de ter um Scrum Master da contratada removendo todos os impedimentos do projeto? Ou se eu adotar esse papel, né, como sendo aí do contratante, essa pessoa designada, ela teria condições de garantir que o Scrum está sendo seguido? Exigiria aí uma certa proximidade, exigiria contato diário. Então, há que se avaliar essa designação desse papel nesse sentido, né? O Product Owner, ele tem aí duas atividades básicas, né? A primeira é descrever as necessidades do cliente, ele é o representante do cliente. Também deve aí gerenciar o backlog do produto e priorizar os seus itens nas sprints, né? Apoiar também o entendimento e esclarecimento dos requisitos à equipe de desenvolvimento. Então, parece até de certa maneira intuitivo que esse Product Owner ele seja alguém mais ligado ao negócio. Sendo mais ligado ao negócio, fica uma pergunta assim, né? Na prática, como é que isso vai acontecer, né? Como é que eu vou trazer alguém da área fim e colocar essa pessoa alocada dentro de um projeto 10 meses, 12 meses, né? Fora da área dela? Então, o patrocínio aí da, da direção, enfim, a parte mais alta da hierarquia da empresa é muito importante para que se consiga essa alocação, para que o Scrum Master da contratada ele tenha autonomia para remover os seus impedimentos, para que ele possa atuar de forma livre dentro da organização. Muito bem. O segundo tópico seria a questão da documentação adequada, que deve atender simultaneamente princípios ágeis e também governança de TI. Então, relacionado a princípios ágeis, o que se fala é que o método mais eficiente de se transmitir informações para um time é através da conversa cara a cara. Mas é necessário que se atenda aí a requisitos mínimos de governança de TI, ainda que o foco dessa documentação não seja promover a troca de informações entre diferentes especialistas, ainda que o foco não seja reter o conhecimento desenvolvido pelo projeto, eu preciso ter uma documentação mínima para que eu possa atender aí a requisitos básicos de governança, né? Então, ter toda a documentação do projeto colado em post-its fica um negócio bem complicado, né? Em via de regra, trabalha-se aí com história de usuário, né? Que é um requisito capturado normalmente em um parágrafo que descreve a necessidade do negócio, né? Uma linguagem comum ao negócio. Tem normalmente uma estrutura, né?
como ilustrado aí nesse slide. É uma estrutura bem simples, não descreve detalhadamente o produto, e é um risco aí de se adotar história do usuário em combinação com métricas de remuneração como o ST ou ponto de história, porque, por exemplo, se você tiver uma forma de remuneração e uma história do usuário vale uma UST, você transferiu aí para quem escreve essa história do usuário o poder de fabricar a unidade de remuneração. Então, isso é um cuidado que precisa ser tomado. É muito importante que se tome esse cuidado quando se faz uma combinação de métrica de remuneração mais que usam abordagens mais técnicas, né? Muito bem. Próximo item seria aí a necessidade de se estabelecer definição do pronto. Parece ser uma coisa muito simples, mas a definição do pronto, né, que é um acordo formal do time Scrum, onde se define claramente quais são os passos mínimos para a conclusão de um item potencialmente entregue. Eu trabalhei bastante tempo com desenvolvimento e me recordo que na equipe que eu trabalhava, tinha um rapaz que ele era sempre o primeiro a entregar as demandas que passavam para ele, né? Então, perguntava se a demanda estava pronta, ele falava, não, está tudo pronto, só falta testar. Então, essa era a, a resposta dele sempre, né? Ele estava sempre com os prazos em dia, mas tudo só faltava testar. Então, uma pergunta que se faz aí com relação à definição de pronto é que se essa definição não deveria estar aí incluída no contrato, né? Uma definição prévia do que a organização entende como pronto, né? Então, alguns exemplos aí, codificação concluída, testes realizados, repositório de código atualizado, testes unitários escritos e aprovados, liberado no ambiente de teste. Enfim, essas seriam alguns exemplos, né? Eu coloquei 10 exemplos aí do que seria a definição de pronto. Na figura da esquerda, um caso bem interessante aí que eu encontrei, procurando imagens aí pela internet, sobre essa questão de definição de pronto e percebe-se claramente que um item novo surgiu fruto da experiência de uma equipe, né? Foi adicionado aí a parte do cenário de teste em momentos mais avançados, né? Uma outra questão que é importante quando se fala de abordagens ágeis é, a que se definir o que é retrabalho. A gente ouve muito aí falar de retrabalho, né? E deve-se lembrar que nas abordagens ágeis, a experiência do usuário com o software ainda em construção, ela é muito importante para que você tenha condição de tirar vantagens a respeito daquele software, promover a entrega de uma aplicação mais adequada às necessidades do cliente, né? E isso é parte aí do refinamento de requisitos, ou seja, você fez uma entrega e você não entregou um software pronto ainda, né? Então você fez uma entrega que vai permitir ao usuário ter uma experiência com aquela aplicação e, fruto da opinião dele, vai ser implementado em software. O que precisa ser estabelecido é exatamente essa definição, né? O que a definição de retrabalho não pode ser, né? Você não deve considerar retrabalho o refinamento dos requisitos.
mas é perfeitamente razoável que se considere, por exemplo, mudanças aí no ambiente externo, por exemplo, uma mudança de legislação, ou mudanças aí na condição do negócio, ou seja, o software ele foi parcialmente construído avaliando certas condições ou certas diretrizes até externas, né? E no meio do desenvolvimento tudo isso mudou e o software precisa ser reescrito. Isso é bem diferente de uma situação onde você tem, é, e que também precisa ser identificada, né? Uma situação aí de falha de levantamento de requisitos, né? Isso não pode ser encarado como retrabalho. É, bom, e as mudanças, né? As mudanças elas são bem-vindas. É, o que diz o Manifesto Ágil sobre as mudanças, né? Fala aí no princípio 1 que a prioridade é satisfazer o cliente através de entrega adiantada e contínua de software de valor. Fala aí no princípio 2 que deve-se aceitar a mudança de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento, e que os processos ágeis se adequam a essas mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. Então, o que o cliente diz? Né? Quando o cliente diz sim, ele concorda que essas mudanças são bem-vindas e que elas fazem parte do jogo. Porém, ele normalmente não aceita fazer uma remuneração extra quando há uma mudança. Né? Se o cliente não entende que as mudanças são bem-vindas, então não há vantagem nenhuma de se entregar o software antecipadamente. Né? O que diz a contratada? Né? Normalmente a contratada diz não porque pensa que vai trabalhar de graça, às vezes exige aí que o cliente, para cada pequena contribuição, colaboração, pequeno ajuste, abra aí uma solicitação de mudança. Agora, existe também a avaliação por parte da contratada que, se ela entendeu bem aí os princípios ágeis, né, deveria tentar trabalhar com uma arquitetura de suporte que facilitasse aí a acomodação das mudanças. Então, esse seria aí o caminho, né? Nem sempre isso é possível, porque às vezes a arquitetura de suporte ela é herdada do cliente ou ela é herdada de uma outra empresa. Mas o caminho seria esse. Outra questão importante que é a definição aí do elemento de medição. Como é que a gente vai medir esses projetos? Uma abordagem seria por homem-hora, né? As dificuldades da medição de homem-hora é que quem contrata ele acaba tendo o ônus aí de gerenciar a produtividade do fornecedor. E, obviamente, quanto mais horas se gasta numa tarefa, mais se recebe. Segundo ponto seria que há uma dificuldade muito grande de se receber garantia. Ou seja, você paga para fazer, gasta-se uma quantidade de horas e acaba se pagando novamente para refazer o trabalho dessa vez bem feito. Né? E a remuneração, ela não tem vínculo nenhum com o resultado. Ou seja, eu não tenho estímulo nenhum à produtividade. Quanto menos produtivo eu for, mais eu recebo. Então, esses são os problemas maiores aí com relação à contratação de homem-hora. No governo, inclusive, há até vedação legal, através de uma instrução normativa publicada lá pelo Ministério do Planejamento. Essa instrução, inclusive, já sofreu atualização, né, nesse ano mais. Uma outra abordagem de definição do elemento de medição seria através dos pontos de store, né, ou story points, né, que consiste aí basicamente em selecionar
uma história, assinalar aí uma complexidade nominal que vai servir de referência para avaliar as demais histórias. Está faltando um S ali. Bom, e dessa forma a história ela se torna a própria medida, né? O problema disso aí é que a medição ela acaba sendo baseada na experiência da equipe e na analogia com outras histórias, né? O que impede a comparação aí de pontos de histórias medidos por outras equipes, né? Então, o resultado da medição, no fundo, ele acaba só tendo significado para a própria equipe. Não que você não deva usar isso, isso é bom para a equipe determinar aí quantas histórias vão caber dentro da sprint, mas não é muito adequado para o acompanhamento do projeto. Seria mesmo que eu perguntar para um mestre de obra aí como é que está o andamento de uma casa e ele me dizia assim, olha, eu já gastei tantas lajotas, tantos pregos, tantos sacos de cimento. Não é isso que você quer saber, né? Você quer saber, você que está pagando a conta, né? Em termos de andamento do projeto, você quer saber se o telhado já está no lugar, quantos quartos já estão prontos, se o piso já está pronto, se a cozinha já está terminada. Então, é basicamente isso aí, né? Um outro elemento de medição bastante utilizado é a unidade de serviço técnico. Ela baseia-se em catálogo de serviços, onde você tem uma descrição de atividade e uma quantidade determinada aí de unidade de serviço técnico. Então, por exemplo, ela tem um caso aqui, onde a modelagem de banco de dados, você gasta aí uma ST por classe de objeto, ou elaboração do desenho e arquitetura de solução, 6 USTs. E, no fundo, o que se vê por aí é uma conversão direta de uma OST para uma hora de trabalho, né? Você acaba aí, de certa forma, mascarando o uso de homem-hora através de unidade de serviço técnico. Então, dois riscos que eu acho que cabe elencar no uso dessa técnica seria que a remuneração ela depende do tamanho do projeto e como ela permite apropriação direta de custos, pode acontecer de você acabar pagando pelos requisitos funcionais e também pelos requisitos não funcionais na mesma demanda, o que seria inadequado, porque as coisas são indivisíveis, né? Além do que, uma coisa que cabe ressaltar aqui, é que essas atividades, na maioria das vezes, na maioria dos catálogos que eu já tive acesso, elas acabam entrando em detalhes técnicos grandes e essas unidades elas acabam fazendo sentido só para quem é técnico, né? O que força aí, por exemplo, uma atualização de catálogo de serviço a cada mudança de tecnologia, a cada adoção de plataforma nova. Isso só faz sentido para aquela tecnologia em questão. Outro problema muito comum com relação a USTs é que não há um corpo de conhecimento de referência, né? Se eu tiver, por exemplo, uma dúvida a respeito do uso de USTs, que tipo de especialista eu vou procurar? Quem que é a referência no assunto, né? Como é que eu vou avaliar se o seu uso foi correto ou não? Outro problema seria no dimensionamento do volume do contrato. Não é possível que eu faça esse dimensionamento, a não ser que eu faça essa analogia direta com horas de atividade. Não há também uma definição uniforme. Cada catálogo a gente acha um número diferente de equivalência, né? Uma ST igual a uma hora, uma ST igual a hora e meia, uma ST igual a uma hora de esforço especializado. E isso aí acaba inviabilizando a utilização de dados de benchmark. Eu não consigo fazer comparação dos meus resultados com outras equipes, eu não consigo fazer uma avaliação de produtividade comparando com dados da indústria.
da mesma indústria que eu trabalho, né? É praticamente impossível quando se usa uma técnica tão especializada como o ST. Por fim, o que a gente entende ser mais adequado é usar a medição funcional. Existem alguns padrões internacionais, como o IFPUG, COSMIC, NISMA, Mark II, FISMA, e essas organizações, elas são responsáveis aí por manter o corpo de conhecimento. Cada um desses padrões tem um corpo de conhecimento específico que é evoluído, mantido, esclarecido ao longo do tempo, né? Existem aí centenas de empresas e profissionais capacitados a fazer medição. Algumas dessas organizações, como a FPUG e COSMIC, por exemplo, promovem aí provas de certificação, onde as pessoas interessadas elas conseguem se certificar como especialistas em medição. Tem muita vantagem nesse sentido, né? Você tem bastante gente que domina esse assunto, né? Além do que, você tem aí um vocabulário que independe de tecnologia, um método padrão de medição funcional aí que é simples e consistente. As medições funcionais, elas são baseadas sempre numa perspectiva de negócio e fornecem aí informações no nível tático, estratégico, o que seria mais adequado do que, por exemplo, os pontos de história que fornecem informação dentro do nível operacional, ou seja, aquilo só tem valor para quem está dentro do time. Você não consegue fazer comparação com outras empresas, com outras organizações, você não consegue usar dados de benchmark usando outras técnicas, né? Outro problema aí que a gente considera assim, o desafio, né, seria elaborar o modelo de sustentação, ou seja, quando eu trabalho com uma fábrica contratada, né, quem é o responsável aí pela sustentação? A contratada ou o contratante? Se for contratada, existe uma dificuldade aí de como distribuir as demandas entre os recursos que estariam aí compartilhados entre o projeto e a sustentação. Pode ser que haja uma decisão de se manter recursos dedicados à sustentação. Nesse caso, deve-se verificar se há uma margem no contrato para isso, para ter pessoas dedicadas à sustentação. E também uma dificuldade de como se remunerar as atividades de sustentação, uma vez que trata-se de disponibilidade de horas, né? Pessoas disponíveis para atender pequenas demandas, pequenas emergências. Se a responsabilidade pela sustentação ela for do contratante, a primeira dificuldade seria aí com relação ao compartilhamento da informação a respeito da solução, né, pela equipe contratada com a equipe interna, que aí seria responsável pela sustentação. Outro problema seria se houver necessidade de modificação no código, por exemplo, como fica a garantia? Quem vai ser responsável por manutenção desse código daí para frente, né? E, além do que, se houver modificação no software em produção, quem que vai atualizar a documentação, né? Se por acaso essa documentação foi gerada durante o curso do projeto. Então, são algumas questões que precisam ser bastante discutidas, né? Para que a adoção de metodologias ágeis seja um sucesso, né? Esses são problemas aí, são questões que a gente gostaria de colocar para vocês, para que faça aí uma avaliação a respeito disso. Então, o ágil, ele exige muita organização, né? Não é uma falta de planejamento, não é algo que você vá usar para esconder uma desorganização, né?
exige organização, sim, exige que se pensar bastante de como encaixar os conceitos dentro das organizações, como ligar isso à governança de TI. E não há incompatibilidade nenhuma entre ser mais ágil e as exigências de governança corporativa e transparência, né? E a gente acredita aí que as métricas funcionais elas são um pivô numa estratégia de conciliação entre a abordagem mais ágil e os objetivos de controle interno e externo. Como é que, estamos chegando aí nos 45 minutos, como é que a FATO ela pode ajudar as organizações nisso, né? Primeiro seria através da preparação da organização, através de prestação de serviços de consultoria e suporte especializado. Alguns dos serviços que a gente faz são elaboração de termos de referência ou de contrato de prestação de serviço, revisão de metodologia, o próprio trabalho de implantação da análise de ponto de função, análise de produtividade das equipes, ou suporte, né, pontual, especializado na contratação de serviços de desenvolvimento, usando métodos ágeis. Também, a FATO pode colaborar através da capacitação profissional, no que tange aí a levantamento de requisitos, seleção e organização do backlog, através do curso de engenharia de requisitos ou da oficina de requisitos. No caso da necessidade de estimativa, prazo global de projeto, temos o curso de estimativa de software, um curso recente, tem na modalidade EAD e também na modalidade presencial. Se o desafio for relacionado à medição do projeto, na perspectiva externa, a gente pode ajudar também no curso de capacitação e análise de ponto de função e também na oficina de contagem de ponto de função, onde teria aí como objetivo acelerar a curva de aprendizado dos profissionais capacitados em pontos de função, além de possibilitar a elaboração de guias de contagem, resolução de dúvidas, criação de cenários que facilitem aí o trabalho de medição de quem está começando, tá certo? Bom, nesse momento eu vou abrir aí para que vocês façam uma avaliação do evento e também vou abrir para perguntas, caso alguém queira fazer alguma pergunta a respeito do tema que foi colocado.